2% do PIB. O então ministro das Comunicações concretizou a operação do satélite reservado à Amazônia em ato público e solene no Teatro Amazonas, com a presença de governadores e lideranças políticas de toda a região. No ano passado, uma administração desinformada da Embratel iniciou o processo de usurpação do canal de satélite, propondo uma política de implantação de meio transponder ou meio canal de satélite para servir as redes regionais. Não fez exceção à Amazônia, nem manifestou desejo de respeitar as situações existentes e consolidadas. Com esse propósito, iniciou os testes da região e comprovou que, tecnicamente, na atual conjuntura, o meio transponder é inviável na região, porque exige antenas de muito maior porte das que atualmente são usadas, importando isso em investimento de grande vulto, incompatíveis com as carências da região. Não é um problema exclusivo da rede amazônica de televisão, mas de todas as usuários da Amazônia. Esse fato foi levado ao conhecimento do então ministro, que mandou sustar a operação, permanecendo a situação como estava. O assunto parecia resolvido, porém, com a instalação do novo governo, a questão foi reaberta e comparecemos à presença do Dr. Joel Halber, secretário nacional de Comunicações, a quem transmitimos todos os informes já alinhados anteriormente, e o mesmo determinou providência para que se processasse um novo estudo respeitando as peculiaridades da região. E prometeu que nenhuma solução seria adotada, em definitivo, sem prévia discussão com a empresa. Nesse entretempo, colocamos à disposição das autoridades os recursos do nosso alcance para que realizasse seus estudos e seus testes dentro da realidade amazônica, tendo sido, todavia, surpreendido pelos documentos que lhe estamos transmitindo, pedindo sua interferência para que a situação configurada, não da rede amazônica em si, mas da Amazônia Ocidental, não seja comprometida. A portaria 084, na prática, inviabiliza técnica e economicamente a existência de redes regionais de televisão na Amazônia, já que determina a utilização de blocos de 30 minutos, cuja utilização, na verdade, é inviável pelos investimentos necessários, pela necessidade de mão de obra de alto nível em todos os pontos de recepção do sinal e ainda pela baixa confiabilidade do tipo de operação proposto. Combina ainda o exíguo prazo de 60 dias para substituir todo um projeto montado em vários anos de intenso, árduo e oneroso labor na região amazônica, de difícil acesso e carências de toda ordem. Restaria às redes regionais a possibilidade de utilização de um transponder inteiro, a um preço, porém, igual das redes nacionais, o que, novamente, inviabiliza economicamente a operação do satélite face às diferenças econômicas regionais. Portanto, senhor presidente, quero concluir solicitando ao senhor ministro da Infraestrutura e ao senhor secretário nacional de Comunicações que analise com carinho essa situação das comunicações na região amazônica e que permita que essa medida já determinada seja revista e a situação que nós estamos vivendo, ainda precária, seja mantida para que a Amazônia possa efetivamente se integrar ao todo nacional. Com a palavra, pelo PCB, deputado Augusto Carvalho. Senhor presidente, em nome do Partido Comunista Brasileiro, quero também aqui expressar a minha solidariedade ao presidente em exercício da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Thales Castelo Branco, e a todos os advogados que tiveram, com as declarações desrespeitosas do porta-voz da Presidência da República, receberam essa agressão na forma do desacato proferido pelo senhor Cláudio Humberto. Essa ofensa, ela atinge a todos os democratas, senhor presidente, que tiveram, na luta contra a ditadura militar, na luta pelos direitos humanos, pela ordem democrática no Brasil, tiveram na OAB um dos principais bastiões dessa resistência democrática. E se o porta-voz, que deveria ter o cuidado, na medida em que expressa a opinião da Presidência da República, se realmente, pelas suas palavras, estiver expressando o ponto de vista da Presidência da República, nós estamos realmente caminhando para uma situação
em que as instituições, as mais respeitáveis desse país, como é a OAB, poderão correr riscos dessa natureza, tal como foi proferida esse desacato, essa malcriação desse cidadão guindado à posição de porta-voz da Presidência da República. Por isso, nós queremos aqui expressar a nossa solidariedade. Não concordamos, não aceitamos esse tipo de postura mesquinha que não constrói a situação democrática que nós queremos para esse país. Em segundo lugar, senhor presidente, eu gostaria de registrar também aqui o meu protesto, a minha insatisfação em relação à decisão absurda tomada pelo Senado Federal, quando, depois de já ter julgado, depois de já ter apreciado no primeiro turno o projeto de lei, o projeto de resolução originário de um projeto de lei da nossa autoria, que estabelecia o concurso público para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, um projeto que começou a sua tramitação em abril deste ano. No entanto, quando da remessa do projeto de resolução à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, entendeu aquela comissão de inconstitucional o projeto de resolução citado. Com isso, senhor presidente, abre as portas para o imponderável. Sabe-se que o governo do Distrito Federal criou uma comissão para implementar a Câmara Legislativa do Distrito Federal, para instalar essa Câmara. E já se fala até em contratar 170 funcionários sem o necessário concurso público, o democrático critério de acesso aos cargos daquele legislativo que se instalará a partir de 1º de janeiro. Por isso, senhor presidente, eu lamento que uma proposta séria, uma proposta moralizadora como a nossa, venha a ser considerada como inconstitucional, na medida em que o próprio legislador constituinte decidiu que, até que se instale o Legislativo para o Distrito Federal, seria o Senado a legislar até, então, o dia 1º de janeiro. Nós lamentamos essa decisão tomada pelo Senado e continuamos acompanhando o trabalho dos deputados eleitos pelo Distrito Federal, que já, com base no projeto anterior, no projeto inicial da nossa autoria, está elaborando um novo projeto de resolução, buscando o consenso das lideranças do Senado, para, quem sabe, ainda conseguir esse objetivo, que é garantir que o nosso Legislativo do Distrito Federal venha a se instalar sob a égide da credibilidade da opinião pública e com respeito de toda a sociedade. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes convocando sessão da Câmara dos Deputados para amanhã, terça-feira, dia 30, às 13h30, com a seguinte ordem do dia: trabalho das comissões. Está encerrada a sessão. ZYH 508, Rádio Alvorada de Guanambi, 1480 kHz, onda média, 5.000 watts de potência. Rádio Alvorada, sistema de VHF e retransmissão em via satélite. Alvorada, uma empresa do grupo Fernando Bastos.